nós vamos falar hoje sobre o sermão textual. O que é um sermão textual? O sermão textual, para aqueles que já aprenderam a respeito do sermão temático, você já vai ver aqui que o sermão textual ele muda completamente na sua teoria em relação ao sermão temático. Recapitulando aqui, o sermão temático ele tem como base um tema. Então, todos os textos, todos os tópicos, a introdução, tudo que você vai discorrer pelos assuntos em um sermão temático, você se baseia em um tema. E o texto, às vezes pode ser usado um só texto ou vários textos, até mesmo este texto ou os textos são baseados no tema. Ou seja, o tema do sermão sugere todas as informações, os textos e também toda a argumentação deste sermão. Este é o sermão temático. Pois bem, já o sermão textual, você observa que tudo vai se basear no tema. Enquanto no sermão temático, os textos ou o texto é baseado no tema, já no sermão textual, o tema que você vai colocar no sermão, ele se baseia no texto. Você vê aqui que a teoria se inverte, certo? Então, tudo que você vai ministrar no sermão textual, o tema, a introdução e os tópicos, a argumentação, né? Isso fala de as partes do sermão. Eu tenho até um outro vídeo que fala sobre isso. Você vai ver as partes do sermão que tem ali a introdução, tem os tópicos, tem a argumentação e a conclusão. Então, aqui no sermão textual, tudo se baseia no texto e não no tema. Embora há uma necessidade de ter um tema, este sermão, e a ideia central tem que ser o tema, não pode sair dessa ideia central, porém, o próprio tema, a argumentação, os tópicos, tudo que você tiver de informação no sermão textual, ele não se baseia no tema, mas sim no texto, tá? Então, no sermão textual você usa um texto aí não muito extenso, tá? Porque não é um sermão expositivo, tá? A gente pode aprender isso em outro vídeo, mas no textual não há necessidade de ser um texto extenso. Você vai usar um texto pequeno, tá certo? E vai tirar toda a informação do sermão deste texto, tá? Você não pode cometer o erro que muitos cometem em começar a ministrar uma mensagem, ministrar um sermão e começar com um assunto, daqui a pouco já está em outro, mistura todas as ideias, fica aquela salada de informações sem pé e sem cabeça, e isso é um grave erro. Quem estiver ouvindo não vai conseguir compreender a mensagem e não vai conseguir entender aí a ministração desse sermão, tá? O sermão tem que ter ordem, você tem que ter ali, você que tem dificuldade, ainda está no início, precisa ter uma anotação, um esboço, né, que vai ajudar você a ministrar corretamente este sermão. Lembrando bem que não existe técnicas para se pregar bem, não estou aqui para ensinar você a pregar, nada disso. Estou aqui apenas para auxiliar você na dificuldade, que você já tem uma chamada, Deus te chamou, você ministra, e claro, a unção de Deus é que faz a diferença, a sua vida de santificação, a sua vida de oração e busca incessante pela presença de Deus, isso é primordial, é claro, a gente não está aqui para negar isso. Mas existe esse auxílio, existe essa matéria que ajuda o pregador a desenvolver um sermão com mais qualidade. Isso vai ser para a honra e a glória do Senhor Jesus, é claro. E quem estiver ouvindo vai conseguir compreender melhor o que você está pregando. E com certeza Deus vai agir nessa mensagem, os resultados com certeza serão melhores, né? Por conta de você organizar o que você está ministrando. As pessoas têm que entender. Então, no sermão textual, tudo que você tiver ali de organização, tá? Tudo que você tiver de tópicos, o tema, tudo se baseia em um texto. Mas vamos aqui rapidamente montar um sermão. Eu vou mostrar aqui para você um sermão textual baseado nesse texto, tá? No primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 22,
a partir do versículo 5, que diz assim: E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Vamos ler o versículo 7 também. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pois bem, a gente tem aqui 3 versículos, né? E nós vamos, eu vou falar o tema depois, porque o tema é sempre bom você deixar por último. Depois que você monta o esboço, é bom deixar, no caso aqui, o sermão textual, para você extrair as informações e todo o conteúdo do texto, tá? E depois você vai ver o tema que se encaixa melhor aqui neste sermão. Então vamos lá. Todo sermão ele tem aqui, no caso, o sermão textual, tem o texto, é o texto base, Gênesis 22, versículo 5 e até o versículo de número 7. Agora nós entramos na primeira parte do sermão, que é a introdução, e a gente pode falar aqui da introdução. Vamos falar um pouco sobre Isaque, para quem não conhece a história, né? Na introdução do sermão, você prepara os ouvintes, prepara o povo para entender o que é que você vai falar, de onde vem, quem é, que história é essa. Muita gente talvez não conhece a história de Abraão, não conhece a história de Isaque. Então você fala um pouquinho ali, introduz sobre Abraão, sobre Isaque, que Isaque nasceu de uma promessa, Sara não podia ter filhos, era algo impossível, mas Deus cumpriu a promessa. Enfim, você pode introduzir aí, certo? Você faz essa introdução, que não pode ser muito extensa também, porque o principal aqui é a argumentação da mensagem, tá? Senão você vai se prender muito à introdução e não ter tempo para concluir o seu sermão. Muito importante você lembrar disso. Então você introduz aqui a mensagem, estou colocando aqui para você, introduz o sermão falando de Abraão, de Isaque, quem são, né, como é que Isaque nasceu, foi uma promessa, enfim. E aí então você vai para o primeiro tópico, tá? Vamos colocar aqui o primeiro tópico. Eu vou falar sobre Abraão levar os 2 moços, certo? Porque está no texto, nós vamos tirar essa informação do texto. Aí você você observa aqui sobre essa história tão interessante e profunda, porque o que Abraão ia fazer aqui era algo sigiloso, era um segredo. Como é que Abraão vai contar para a família, contar para amigos, que ia sacrificar o seu próprio filho? Ninguém ia deixar Abraão fazer isso, muito menos Sara, sua esposa. Então, sendo um segredo, sendo um sigilo, por que Abraão vai levar 2 moços, que são os 2 servos? Eu vou falar aqui sobre esse primeiro assunto aqui tirado do texto, ou melhor dizendo, o primeiro tópico. Abraão levou 2 moços. E aí por quê? Pensei sobre isso, consegui entender no texto sobre a expressão fogo, tá? Você vê aqui no versículo de número 6, a Bíblia diz: E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Você vê aqui no versículo 6 que o fogo está aceso antes deles chegarem no local do sacrifício. Eles estavam indo ainda, certo? E o fogo está aceso. Tem uma expressão aqui falando do fogo. Então eu entendi. O fogo não se acendia no culto ou no sacrifício, lá no altar. Abraão, antes de sair de casa, tinha que acender o fogo, porque senão o culto não acontecia. Então olha que informação rica que você pode colocar aí na ministração sobre essa história. Então por que Abraão levou 2 moços? Porque ele tinha que acender o fogo antes de sair de casa, né? Porque tem muita gente que espera para acender o fogo no altar. Não, tem que sair de casa com o culto preparado, com o fogo aceso. O fogo não se acende no culto, no sacrifício, no altar. O fogo se acende em casa, tá? Então, se ele acendeu o fogo, ele tem que ter alguém para cuidar desse fogo. Sendo um segredo o que ele ia fazer, que era sacrificar o filho, ele não pode sair de casa só com o filho, porque eles já estavam ocupados com a lenha. Então ele escolhe 2 servos para cuidar
deste fogo. E aí você pode falar, pesquisar sobre isso, que vai dar muito assunto profundo aqui no primeiro tópico. Então ele levou 2 moços para cuidar do fogo, porque não tinha ninguém para cuidar, mesmo sendo um segredo, nem Sara sabia, mas havia essa necessidade do fogo ser cuidado por alguém, porque Deus sempre vai levantar alguém para manter o fogo aceso. Tópico 2, você vê que Isaac estranhou a ausência do cordeiro, né? Quando você lê o versículo de número 7, a Bíblia diz, estou tirando todas as informações do texto, é um sermão textual. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, tópico 2, Isaque sentiu a ausência do cordeiro. Por quê? Toda vez que Isaque seguiu seu pai para um sacrifício, ele via o cordeiro, ele via um animal para ser sacrificado. Mas desta vez Abraão não pegou um cordeiro, só pegou lenha, acendeu fogo, pegou o cutelo e foram, certo? Foram para Moriá. Isaque sentiu a ausência do cordeiro, porque quem se acostuma em ir a um culto com a presença do cordeiro, quando o cordeiro não estiver, essa pessoa vai sentir a falta do cordeiro e vai sentir muito, perceber muito a ausência do cordeiro. Olha que assunto profundo também. Tópico 3. O cordeiro precisava aparecer para Isaque e não para Abraão. Por que eu tirei isso do texto? Por causa da resposta que Abraão dá. Está no texto, tá? Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Abraão não está dizendo assim, Deus proverá para nós. Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Por que eu estou falando isso? Porque é aqui que você vai entender o tema que eu vou dar nesse sermão textual, tá? Fique até o final do vídeo aí, vai valer a pena. Muito profundo isso daqui. Então vamos lá. O cordeiro precisava aparecer para Isaque. Quem estava numa situação muito complicada aqui era Isaque. Claro que Abraão estava sentindo muito com aquilo que tinha para fazer. Mas você vai ver a convicção e a fé que Abraão tinha. O relacionamento que Abraão tinha com Deus. Não se comparava com o relacionamento que Isaque tinha com Deus. Então Isaque percebeu que era o sacrifício. Estava preocupado em busca de um cordeiro. Porque sabia que se um cordeiro não aparecesse ali, ele morreria. A situação de Isaque era essa. Se o cordeiro não aparecer, eu vou morrer aqui neste sacrifício. Então, o cordeiro precisava aparecer para Isaque. Abraão não estava esperando um cordeiro, porque você vai ver no texto, tá? Tirei todas as informações do texto. No texto diz que Abraão subiu, preparou o altar, amarrou Isaque no altar e preparou o cutelo para imolar o próprio filho. Ou seja, Abraão não estava esperando o cordeiro. Abraão estava esperando outro milagre e estava disposto a sacrificar o filho com aquele cutelo, porque estava disposto a obedecer o que Deus ordenou para que Abraão fizesse. Vamos para o tópico 4. É aqui que eu vou revelar o tema para você. A fé de Abraão estava além das cinzas. Por quê? Ele disse para os moços, está aqui no texto, versículo de número 5. E disse Abraão aos seus moços, aos servos, ficai-vos aqui com o jumento, e eu com o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Veja bem, Abraão, ele não estava esperando por um cordeiro. Ele estava pronto a fazer, como eu disse, ele pegou o filho, amarrou no altar e preparou o cutelo para imolar o próprio filho, estava disposto a fazer, não esperava um cordeiro. Mas o que Abraão esperava? Quando ele disse para os seus moços, vocês fiquem aqui, porque vamos adorar e voltaremos. Ou seja, ele está pronto a matar o próprio filho, ou sacrificar o próprio filho, e está dizendo que vai voltar com ele. Então onde é que a fé de Abraão estava? Não era na aparição de um cordeiro, mas era uma fé além das cinzas. Ou seja, Abraão acreditava que ele ia subir com aquele fogo aceso, com o cutelo preparado, com a lenha, preparar o altar, ele ia preparar o altar, amarrou Isaque, ele acreditava que ia sacrificar Isaque, queimá-lo, porque assim é que faz o sacrifício, e depois, quando Isaque estivesse nas cinzas,
ele ia orar ao Senhor e Deus iria fazer o milagre da ressurreição, mesmo Isaac estando nas cinzas. Então foi aí que eu coloquei o tema do sermão, fé além das cinzas, certo? O tema está baseado no texto e todo texto me deu esses conteúdos, me deu todas essas informações. E aí vamos para a conclusão. Às vezes a fé estará além da provisão, a fé estará além dos amigos, a fé estará além de muita coisa. Por quê? Porque a fé estará além das cinzas, tá certo? Então, este é um sermão textual. Eu espero que você tenha sido abençoado e até um próximo vídeo.